Bem, olá a todos, mais uma vez, nos reunimos para o estudo do livro dos Médiuns, né, de Allan Kardec, hoje quarta-feira, dia 15 de junho de 2022. Nós seguimos estudando o capítulo 17 da formação dos médiuns. Nós estamos sabendo como é que Kardec orientava, nos orienta da formação dos médiuns. E, claro, o desenvolvimento da mediunidade que se refere é da psicografia nesse momento. Então, ele explora bastante esse tema e depois dá até para fazer assim por extensão, como que outros tipos de mediunidades podem ser também desenvolvidas. Então, vamos lá. O item 212, ele começa assim, ó. Se o médium deve evitar cair sem querer na dependência dos espíritos maus, mais ainda deve evitar de entregar-se voluntariamente a eles. É interessante como esse momento do estudo, a gente vai se lembrar muito da brincadeira do copo, aquele que as crianças faziam, e as consequências. Então, vamos prestar atenção, lembrando da experiência da brincadeira do copo, né? Eu acho que todo mundo sabe, né? Fazendo aquelas brincadeiras que coloca um copo, aquele monte de criança, ou várias crianças em volta, põe o dedo na borda do copo, com certeza tem algum médium no meio, e colocam letrinhas, ou colocam parafina, alguma coisa que forma alguma figura, que forma alguma coisa visual, ou as letras, elas se ajustam, né? E de forma a formar nomes, ou uma ordem, uma palavra, né? Então, e com certeza são espíritos brincalhões. E é interessante que é o mesmo tipo de manifestação quando ocorria lá no começo, né, quando os espíritos se manifestavam, das mesas girantes. Várias pessoas em torno da mesa, colocavam a mão, no meio delas tinham os médiuns, os espíritos aproveitavam essa condição, o material que os médiuns doavam, se misturavam com ele e mexiam as mesas. O copo é a mesma coisa. Dedo na borda, letrinhas ali, né, recortadas, flutuando ali, e forma as palavras. Não tem nada assim de extraordinário, é a mesma coisa. E vamos ver agora, né, a consequência que pode haver disso. Lembrando que nós estamos estudando o desenvolvimento da mediunidade, tá? Mas o tipo de associação com médiuns, com espíritos não evoluídos ainda. Então, vamos lá. Então, quando ele fala dos espíritos maus, mas ainda deve evitar de entregar-se voluntariamente a eles. Então, quando o médium está assim, meio, poxa vida, não acontece nada, então, o espírito que aparecer, eu vou me entregar a ele para que desenvolva essa mediunidade, né? Uma vontade incontrolada de escrever não deve levá-lo a crer no primeiro espírito que se apresente, a menos que pretenda livrar-se dele mais tarde, quando não mais lhe convier. Mas para isso tem que ter realmente muita força de vontade, não é tão fácil assim, não. Mas não se pede impunemente a assistência, seja para o que for, de um espírito mau, que pode exigir pagamento muito caro dos seus serviços. Tá vendo? Então, ele já está, quando a gente vai atrás de um espírito sem uma índole, sem um lastro moral, ele pode depois querer se utilizar do médium, né? Pode exigir pagamento caro, né? Como ele fala. Vamos ver que tipo de pagamento que ele fala. Algumas pessoas impacientes com seu desenvolvimento mediúnico, que acham muito lento, lembram-se de pedir auxílio a qualquer espírito, mesmo que seja mau, contando mandá-lo embora depois. Desculpa, acho que eu já falei isso. Não. Muitas foram atendidas e escreveram imediatamente, mas o espírito, não se importando de haver sido chamado nessas condições, mostrou-se indócil na hora de sair. Então, vamos voltar para a brincadeira do copo. O espírito vem e tal, e depois as crianças, uma delas, não se livra daquele espírito. Ele pode se mostrar indócil na hora de ir embora.
de querer, na hora de que as crianças queiram se livrar dele, ou de um médium, ou então um candidato a médium queira se livrar desse espírito. Lembrando que são espíritos, como Kardec falou, espíritos maus, espíritos inferiores. Sabemos das que foram punidas em sua presunção, julgando-se fortes para afastá-los à vontade. Por anos de obsessão de toda espécie, pelas mistificações mais ridículas, por uma fascinação tenaz ou mesmo por desastres materiais e pelas mais cruéis decepções. Está vendo? Esse é o resultado. Eu lembro que uma vez nós fomos procurados, aqui em Las Vegas, uma mãe e uma filha. E a filha dizia que tinha um acompanhamento espiritual. Acompanhava no quarto, acompanhava onde fosse, e dava orientação para ela, e ela aceitava. Aí a gente procurou falar que, olha, espírito bom não fica à disposição, não fica aí acompanhando você e te dando orientação assim positivas, boas orientações, né? Então, essa preocupação que a gente teve de passar para ela não foi suficiente. Conclusão, nunca mais a gente viu nem a mãe, nem a filha. Porque, de alguma maneira, ela estava... ela gostava daquilo, era algo assim, diferente. Então, aí que está uma parte dessa frase. Por uma fascinação, né? Por anos, né? Por uma fascinação tenaz. Então, entra na vida da pessoa, né? Quando lembremos sempre que o encarnado tem vida própria. Ele não pode ficar à disposição do espírito e muito menos sob controle de espírito nenhum, né? O espírito mostrou-se inicialmente francamente mau, depois tornou-se hipócrita, tentando fazer crer na sua conversão ou fingindo acreditar no pretenso poder do seu subjugado para expulsá-lo quando quisesse. Então, deixava o médium acreditar que podia se expulsar ele. É que nem qualquer vício, né? Eu posso parar a qualquer momento, mas não para. E vai, né? Então, esse pretenso poder de achar que vai expulsar o espírito, que vai resolver isso, esses espíritos são bem espertos, podem acreditar nisso, né? O item 203 diz: a escrita é às vezes bem legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas, mas com certos médiuns é difícil de decifrar por outras pessoas, sendo necessário habituar-se a ela. Eu sempre me lembro, quando eu vejo algo parecido com isso que nós estamos lendo agora, me lembro de Zé Arigó. O espírito escrevia, eram os garranchos. Quem já leu o livro que saiu recentemente, há poucos anos atrás, né? Eu esqueci o nome da autora. Ela conviveu desde criança, desde os 8 anos, com Chico Xavier. Desculpa, com Zé Arigó, né? E ela, assim como o pai dela, conseguiu entender a letra do médium, Dr. Fritz. Ninguém mais conseguia. Então, quando vinha a receita, eles datilografavam, né? O que também deixava, era algo impessoal, até para algo legal, para que eles não fossem buscar através da caligrafia, que estava medicando, que estava isso, porque tinha uma perseguição quanto ao uso ilegal da medicina, né? Então, era datilografado, não tinha assinatura, nada, só tinha ali a receita, né? Mas o que o espírito escrevia era exatamente isso que ele está falando aqui, né? Então, é interessante como muito antes, tipo 100 anos atrás, o Kardec falava alguma coisa que agora, há 50, 60 anos atrás, acontece, né? Muito frequentemente é formada por grandes traços. Por sinal, nesse livro tem foto, né, tem assim a ilustração do que o espírito escreveu. E realmente não tem como ler aquilo. Então, tem que ser tanto a autora quanto o pai dela seguramente estavam inspirados para entender o que estava lá. Inclusive,
eles tinham um código, o espírito tinha um código entre eles, que cada vez que tinha um paciente que ele ia desencarnar, que realmente não tinha cura, né? Então, na receita, ia para ler o Evangelho, para estudar, né? Assim, era mais uma orientação assim, para que a pessoa se tranquilizasse, se convencesse, e não que haveria cura. Então, havia muitas curas, mas aqueles que não seriam curados, eles eram orientados quanto ao Evangelho. E sempre através daqueles garranchos lá, aqueles grandes traços, né? Os espíritos economizam pouco papel, isso é verdade. Quem já viu a psicografia, seja de Chico Xavier, seja de qualquer outro assim, vai ver que são algumas frases numa página inteira. Então, eles não economizam papel, não, né? Então, a pessoa vai tirando, chega no final, ela tira, vem outra página, outra, então vira um calhamaço, né, de aquela escrita. Quando uma palavra ou uma frase é pouco legível, pede-se ao espírito o favor de recomeçá-las, o que geralmente faz de boa vontade. Então, o importante é ele querer dizer o que está escrito ali. E se não dá para ler, é só pedir e ele escreve. Ele não é orgulhoso ao ponto de espíritos bons, né? Não é orgulhoso ao ponto de falar, não, já escrevi, pronto, se vira aí para entender. Não, ele vai estar buscando explanar o que está ali escrito, né? Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este quase sempre consegue torná-la mais nítida por meio de exercícios frequentes e regulares, feitos com muita força de vontade e rogando com ardor ao espírito que seja mais correto. Então, é uma afinidade, é uma conversa entre os dois, né? Mental, né? Para que os dois cheguem num acordo de quê? Do resultado da psicografia, né? Não é nenhum pecado, não é nenhum mal conversar com o espírito e pedir orientação, pedir paciência, pedir que se esforce, né, nesse ajuda, pedir o que tem que fazer para poder melhorar isso. Então, isso é uma coisa normal, porque lembrando, né, aliás, a gente explorou bem isso num outro estudo aí que a gente faz paralelamente, que os espíritos nada mais são do que gente que um dia esteve aqui encarnado. Só isso. Não tem diferença nenhuma. Portanto, vamos tratar como tal, um ser humano, uma pessoa. A gente, quando está falando com alguém, a gente faz o quê? Faz uma comunicação, um intercâmbio de ideias, né? Através das palavras e tudo. Então, é isso. Alguns espíritos adotam muitas vezes sinais convencionais que usam nas reuniões habituais, para mostrar que uma pergunta os desagrada e que não querem respondê-la, farão, por exemplo, um comprido risco ou outra coisa semelhante. Se é fora de propósito, ele vai mostrar isso. Fala, bom, essa pergunta não se faz, ou esse comentário não se faz, esse tipo de coisa. Então, ele vai lá e deixa assinalado de alguma maneira, né? Nesse caso, ele está dando exemplo como um risco cumprido, né? Quando o espírito chegou ao fim do que tinha a dizer, ou não quer mais responder, a mão se imobiliza e o médium, né, está parado, fica, né, com a mão parada. Qualquer que seja o seu poder ou a sua força de vontade, não consegue obter mais nenhuma palavra. Ao contrário, quando ainda não terminou, o lápis prossegue sem que a mão possa detê-lo. Então, quem está trabalhando, quem está escrevendo, é o espírito, não é o médium, a menos que ele seja intuído, a menos que mecanicamente ele escreva. Se não, para. Se parou a comunicação, para. Se ainda tem o que escrever, recomeça. Se quiser dizer espontaneamente alguma coisa, a mão pega convulsivamente o lápis e começa a escrever sem poder opor-se.
Aliás, o médium sente quase sempre algo que lhe indica se houver apenas uma parada ou se o espírito terminou. É raro que não sinta quando o espírito partiu. Então, o médium, ele vai, ao longo do tempo, percebendo o comportamento do espírito, ou se for mais espíritos, como que é o mecanismo que acontece. Alguns médiuns, por exemplo, sentem a presença do espírito, ainda que não veja, e já começa a escrever, né? E tem várias formas disso. É a presença através da vibração, às vezes é um cheiro, às vezes é algum tipo de tremor, alguma coisa, enfim. Tem sempre um sinal, né? Vou lembrar de novo do Zé Arigó, quando ele não estudava, ele era quase analfabeto, ele não lia, né, nada, mas ele tinha um conhecimento bastante grande que os próprios espíritos iam passando para ele, né, sobre a espiritualidade. E um dia perguntaram para ele, falou, ele estava até na prisão, assim, quando visitaram, falaram, ô Arigó, como é que você sabe que é um espírito bom ou é um espírito ruim que se aproxima de você? Ele como médium, porque ele não recebia somente o Dr. Fritz, né? Ele trabalhava mediunicamente. Então, ele falou, olha, quando vem de baixo é espírito ruim, quando vem de cima é espírito bom, né? Então, uma coisa muito simples, era a forma que ele tinha de entender. O espírito não chega avisando, fala, olha, eu sou bom e agora vou incorporar, e vou fazer, né, um envolvimento, assim, com você, né? Para você dar passividade à minha comunicação. Não, se aproximava, ele já sentia aquela... E para ele sentia como se viesse de baixo para cima. Opa, esse não é bom, né? O outro, quando vinha assim, vinha do alto, né? Para ele sentia isso. Era a tradução dele no tipo de espírito que vinha se manifestar através dele. Então, os médiuns vão percebendo isso, vão tendo vão desenvolvendo essa percepção. Tem alguma coisa, velhinha, que você, assim como quando alguém chega, quando o espírito chega? Então, a velhinha está falando, a vibração do espírito mostra que tipo de espírito há. E aqui também a Inês está concordando com isso. Então, sente, né? Chegando, pela vibração já percebe. Uma vibração boa, positiva, tal, é de um espírito bom. Vem aquela sensação de desconforto, tudo, com certeza é um espírito sofredor, no mínimo, né? Deixa eu ver onde aqui. Bom, e quando ele fala assim, é raro que não sinta quando o espírito partiu. Mesma coisa. Ele fala, não, o espírito já não está mais aqui. Ele já percebe isso, já sente isso e pronto. Então é muito raro que ele não perceba. Normalmente ele percebe sim, o espírito se afasta, ele sabe. São estas as explicações mais importantes que tínhamos a dar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. Vamos lembrar que tudo isso que a gente está estudando no desenvolvimento da mediunidade é sobre a psicografia. É médium escrevente, como ele chamou, né? A experiência mostrará na prática certos detalhes que seriam inúteis tratar aqui e que os princípios gerais orientarão. E é isso. Nada como a prática, nada como exercício, nada como dia a dia para ensinar, né, o médium, ou ele aprender como melhor trabalhar a mediunidade dele. E isso eu sublinhei, porque no original não tem, né? Que muitos experimentem e aparecerão mais médiuns do que se pensa. Então, isso é uma coisa interessante. Kardec fala assim, quer saber se é médium? Experimente. Gostaria de desenvolver a mediunidade? Experimente. E bem lembrado, assim, de tipos de mediunidade não deve ser feito em casa. Esse, ele permite, ele orienta que pode ser feito em casa. A psicografia não exige que alguém tenha que alguém acompanhe, como é o caso da psicofonia, que o espírito fala através do médium, e aí qualquer que seja o espírito, então ele precisa de um acompanhamento
do dirigente da reunião, tá? Do suporte, tudo. Aí é outra história, mas nesse caso é possível sim trabalhar a mediunidade de psicografia. O item 214, né? Tudo o que dissemos se refere à escrita mecânica. É a faculdade que todos os médiuns, com razão, querem desenvolver. É mais segura, né? É o espírito que está escrevendo. Ele está usando o braço do médium, a mão, o braço, como se fosse uma caneta. Então, esse é mais tranquilo, assim, do ponto de vista do que exatamente, da veracidade do que o espírito quer dizer, né? Quer escrever. Mas função mecânica pura é muito rara. Isso Kardec coloca, de novo, sublinhado, porque a gente achou interessante destacar isso, né? Juntando-se a ela, muito frequentemente, em maior ou menor grau, a intuição. Então, é muito mais assim comum a pessoa estar escrevendo mecanicamente, mas o espírito, o médium tem a percepção do que está sendo escrito, tem essa intuição e contribui com aquilo que está sendo escrito. O médium, tendo consciência do que escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se a escrita é dele mesmo ou de outro espírito. Isso é interessante, a gente tem que ter isso em conta. Sempre vai haver dúvida do que está sendo escrito, exceto quando o médium já está muito tarimbado. Então, ele já tem uma segurança, né? E aí pode dizer, não, isso foi do Espírito, eu garanto que foi do Espírito. E não é nenhum médium fascinado, né? É um médium bom, um médium experimentado, um médium com prática, né? Então, esse pode dizer que não é dele, mas sim do Espírito. Mas durante um tempo, enquanto ele está desenvolvendo isso, ele duvida. É muito comum isso. Tá? E mesmo para outro tipo de mediunidade, como a psicofonia. Ele duvida, porque parece ser, é tão natural que parece ser dele. Vem a frase, não é possível, fui eu que falei isso aí. E não foi o espírito. Ou o contrário, a pessoa fala e acha que é do espírito, mas tem que avaliar isso aí. Né? E vai ter sempre isso. E ele vai dizendo aqui, ó, mas ele não deve absolutamente inquietar-se com isso e deve prosseguir, apesar da dúvida. Então, a dúvida nos leva a passar pelo crivo da razão, a passar pela análise da veracidade da comunicação. Então, olha o conteúdo, fala, poxa, eu escreveria isso aqui? E compara com o que tem de conhecimento, né? Através das obras básicas, do Evangelho, sabe? Da lógica que está ali. Então, é muito importante essa avaliação. Observando com cuidado a si mesmo, facilmente reconhecerá nos escritos muitas coisas que não lhe pertencem, que são mesmo contrárias a seus pensamentos, prova evidente que não procedem da sua mente. É interessante falar isso aí, né? Por exemplo, num diálogo com o espírito, a gente fala alguma coisa e depois pensa, puxa, mas de onde que eu tirei isso? Não é meu. Então, é um assunto que não tem nada a ver com aquilo que eu falaria, mas que nesse momento se encaixa perfeitamente, que é a intuição. Então, aquilo que não procede da mente da gente mostra que é algo que veio de fora, que tem origem através de um espírito, né? Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. De novo, sublinhado pela importância. A dúvida se dissipará com a experiência. Qualquer coisa que nós façamos, qualquer coisa, qualquer atividade, cozinhar, um esporte, o estudo de alguma coisa, uma habilidade, arte, o que for, né? Com o tempo vem a experiência. E isso torna a pessoa muito mais segura. Muito mais segura.
Na mediunidade é a mesma coisa. A experiência vai realmente contribuir com isso. Se o médium não pode ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas de obter esse resultado serão inúteis. Então, se tem limitação, não adianta. É gastar vela boa com defunto ruim, né, como a gente fala. Não adianta. Né? Mas ele erraria se por isso se julgasse deserdado. Então, ele não está abandonado. Ele só não tem essa habilidade. Né? Se possuir apenas mediunidade intuitiva, deve contentar-se com ela, que não deixará de lhe prestar grandes serviços, se souber aproveitá-la ao invés de repudiá-la. Ah, não, porque é intuitivo, não quero que seja mecânico. Não, tem utilidade. E é o nível que chegou aquele médium. Se não pode ser mecânico, vai intuitiva. Se depois de inúteis tentativas realizadas durante algum tempo, não houver nenhum indício de movimento involuntário, ou se esses movimentos forem muito fracos para produzir resultados, não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, nem se inquietar se é dele ou de outro. A experiência lhe ensinará a fazer distinção. Então, escreve, vem aquilo na... É como também na psicofonia, quando a gente está orientando o médium, a gente fala o que te vem na cabeça. E aí a pessoa começa a falar, destrambelha, e quando percebe, aí depois vem a dúvida, mas era meu ou era do espírito? Porque é um começo, né? Está começando. Não, você sabe dessa história? Não. Você conhece o que ele te falou? Não. Então, não é seu, é do espírito. E eu entendi que foi isso, que o espírito comunicou aquilo. Se teve muita ou pouca interferência do médium, isso é secundário. O importante é que aconteceu uma comunicação, porque veio de fora. Não foi dele, da cabeça dele, do pensamento dele, do médium. Né? Muito frequentemente, aliás, o movimento mecânico se desenvolve mais tarde. Então, começa com a intuição e pode partir para a psicografia mecânica. Dissemos acima que há casos em que é indiferente saber se o pensamento provém do médium ou de um espírito. Isso acontece, sobretudo, quando um médium puramente intuitivo ou inspirado realiza por si mesmo um trabalho de imaginação. Então, isso pode acontecer, né? Você é intuitivo, ele vem por inspiração e escreve. Né? Pouco importa que então se atribua um pensamento que lhe foi sugerido. Se boas ideias lhe ocorrem, que as agradeça ao seu bom gênio, né, ao seu espírito protetor, e ele lhe sugerirá outras. Essa é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos cientistas. Então, se conecta com um amigo espiritual, com espíritos elevados, né, ou pelo menos mais do que ele, a pessoa vai tendo essa intuição, essa inspiração que vai gerar um bom trabalho. Suponhamos agora a faculdade mediúnica completamente desenvolvida. Então, agora estamos falando de médiuns que já desenvolveram, que estão trabalhando, né? Então, já têm experiência suficiente. Que o médium escreva com facilidade, que seja o que se chama de médium feito. Então, esse é o médium feito, né? Seria um grande erro de sua parte considerar-se dispensado de novas instruções. Ele só teria vencido uma resistência material e então, que começam as verdadeiras dificuldades. Tá vendo? Então, o médium natural que escreve e tal, é uma fase. O médium que se desenvolve, tudo pela prática, tudo, é uma fase. Então, ele venceu uma resistência material, que é o organismo dele, que é o braço dele. Então, ele está ali trabalhando. Agora vem as verdadeiras dificuldades, porque aí ele começa a avaliar aquilo que ele precisa fazer. Então, vamos lá. Mais do que nunca, necessitará dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe serão preparadas. Está cheio de espírito que não tem o que fazer, que gostaria de ocupar o tempo através da mediunidade de alguém. Né?
Então, é isso que ele está se referindo. Tem armadilhas no meio do caminho. Se quiser voar muito cedo com as suas próprias asas, não tardará a ser enganado, né? Por espíritos mentirosos que procurarão explorar-lhe a presunção. Então é muito fácil o médium cair. É só ser presunçoso, se deixar envolver por esses espíritos. Então, se quiser, não, agora eu sei tudo, agora eu já vou começar a agir por conta própria, vou, né, até tomar alguma vantagem disso, tá, pronto, aí que já está uma presa fácil, né? Esse eu sublinhei tudo, porque olha a importância desse parágrafo, desse item, né? Uma vez desenvolvida a faculdade, o essencial para o médium é não abusar dela. A satisfação que proporciona a alguns iniciantes provoca um entusiasmo que precisa ser controlado. A pessoa fica toda efusiva, fica toda, né, se achando e quer, né, tá a todo vapor, né? Devem pensar que ela lhes foi dada para o bem e não para satisfazer a curiosidade vã. É conveniente, portanto, que só a utilizem nos momentos oportunos e não a todo instante. Então, o espírito não é dono do médium, e ele vai reforçar isso. Os espíritos não estão constantemente às suas ordens, e eles correm o risco de serem enganados pelos mistificadores. O que ele quer dizer com isso? Os espíritos não estão à disposição do médium a todo momento. Espírito bom não está à disposição, ele tem mais o que fazer. Ele está utilizando bem o tempo dele. Já espíritos que não têm o que fazer estão à disposição, sim. A qualquer momento, estala o dedo, ele aparece, né? Então, e aí, como os espíritos bons não estão à disposição constantemente aos médiuns, então eles correm o risco de serem enganados por esses espíritos mistificadores. É bom escolher em dias e horas determinados para a prática mediúnica da escrita, é o que está falando, né? De maneira a se prepararem com maior recolhimento e para que os espíritos que desejam comunicar-se estejam prevenidos e também se coloquem em melhores disposições. Eu já comentei isso numa oportunidade passada e vou repetir. Uma companheira nossa de trabalho, médium psicógrafa, ela falou, olha, estão fazendo fila para falar comigo. No meio da noite eles me acordam para eu poder escrever, né? E eu falei, você tem uma vida, coloca uma regra, em determinado dia e hora você se coloca à disposição, mas você faz a regra, né? E não o espírito, os espíritos fazem o que bem entendem, né? Então é muito importante isso. A partir disso, ela passou a estabelecer um dia e hora, né? E se coloca à disposição para escrever. Médium psicógrafa. Então saem cartas, saem várias coisas assim, né? No que ela escreve, mas com hora marcada, porque ela tem que ter a vida dela. De repente, ela está à mercê desses espíritos, né? Se, apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se tiver revelado de maneira alguma, é necessário renunciar a ela, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Pô, eu quero ser cantor, não consigo, não tenho voz para isso, não vai dar certo, por mais que insista. Então, na mediunidade, a mesma coisa. Quem não sabe uma língua deve servir-se de um intérprete. Nesse caso, faz-se o mesmo recorrendo a outro médium. Mas na falta do médium, não se deve julgar sem assistência dos espíritos. A mediunidade é para eles um meio de comunicação, mas não um motivo único de atração. Então, se eu não consigo ser médium, não é por isso que eu vou deixar o espiritismo. Então, tem outras maneiras de se comunicar. Os que nos dedicam afeição estão junto de nós
quer sejamos médiuns ou não. Um pai não abandona o filho porque este é surdo e cego e não o pode ver nem ouvir. Ele está falando assim, então tá, o espírito, se fosse né, a maneira de um pai, só porque o médium não consegue ouvir, ele abandona. Não consegue ver, ele abandona. Não, pelo contrário, envolve-o na sua solicitude, como os espíritos bons fazem conosco. Se eles não podem transmitir-nos materialmente, né, fisicamente, o seu pensamento, ajudam-nos com a sua inspiração. Então, você não pode escrever diretamente, né? Inspira a gente. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento da mediunidade, né, na próxima sessão de estudos. E agora nós temos alguns minutos que a gente pode aproveitar e fazer os nossos comentários. Que bom que a Marina está aí, porque tem a ver um pouco também com, uma vez, um comentário que ela fez a respeito de espírito que querem escrever. Mas espera aí, vamos colocar ordem na casa, né? Primeiro, o que você quer escrever? Segundo, não é a qualquer momento. Eu tenho meu dia a dia, minhas tarefas, eu não posso largar tudo e ficar à disposição. É mais ou menos nessa linha. Então, uma conversa mental, ou até em voz alta, sozinho, para que ninguém ache que a gente é louco, né? É isso. Então, a mediunidade, ela tem que ter, digamos assim, alguma... Fugiu a palavra agora. Não é organização, tá? Uma disciplina, isso. Tem que ter uma disciplina. Luiz, Pode falar. tem uma pergunta. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, não precisa nem gritar. Estou ouvindo, sim. Não, eu acho que já foi até comentado, na verdade, isso. Mas me surgiu isso na cabeça agora. Com relação, né, à psicografia, que é o que nós estamos estudando agora. Isso nessa parte do livro dos Espíritos, do livro dos médiuns, isso mesmo. Dos médiuns. Seria correto afirmar, então, entre todas as possibilidades que pode ser utilizado por um médium que psicografa, tanto cartas consoladoras, livros, mensagens, sejam elas boas ou não, é correto afirmar que a psicografia ela não seria utilizada para uma sessão de desobsessão? Olha, se não tivesse outro meio de comunicação, sim, poderia ser utilizada. Mas por que não se utiliza? Porque é muito mais prático a psicofonia. Então, é só uma questão assim do que é mais útil no momento. Então, pode sim. Você sabe que uma vez teve a gente participou de um trabalho de pintura mediúnica. E tinha um rapaz que estava no grupo, ali na assistência, então o espírito chamou ele, falou, vem para cá, e mandou ele desenhar. Ele não era pintor, não era médium, não era nada. E ele começou a desenhar, saiu um negócio lá bem feio, sabe? Os rabiscos assim, então umas formas assim que não era uma arte, tá? E aí depois os espíritos falaram, olha, nesse momento foi feito uma desobsessão. O trabalho não era para aquilo, o trabalho era para curas, né? Mas a desobsessão também é uma maneira de cura. E então eu posso dizer para você que sim, é possível utilizar, né? Se for necessário, se não tiver outro recurso. Mas como a gente tem o recurso da psicofonia, então é muito mais fácil ali a desobsessão através da conversa, do diálogo, tá? Não sei se ficou explicado assim, se ficou. Mas é que eu posso, desde que eu me lembre, aliás, a minha mulher está aqui, não sei se ela se lembrou desse caso. Se lembra, Vaninha? Sim, também na minha aconteceu uma vez só. O espírito tinha tanta vergonha que ele tinha feito que ele
Ele queria escrever a história. Isso. A Verinha está lembrando também de um outro caso, que o espírito, né, isso foi através de você, Verinha? Ele tinha tanta vergonha do que ele tinha feito, ou do que ele estava fazendo, enfim, o comportamento dele, que ele escreveu. Então, foi feita Então, a comunicação dele foi pela escrita. Então, sim, é possível, tá? Mas lembrando que, olha, eu lembro desses 2 casos, não lembro de outros mais. Não. Então, em todo esse tempo trabalhando na desobsessão, sabe, dá para contar nos dedos 2 casos aí que a gente pode usar como exemplo. Eu realmente não me lembro de outros casos. Um que nem foi psicografia, que foi psicopictografia, nem sei se foi isso, mas o fato é que ali naquele momento ocorreu alguma coisa que os espíritos puderam ajudar, que também eles nos explicaram o mecanismo, mas através de dar vazão, através daquele rapaz que estava passando por um processo obsessivo, uma pintura, foi feito um trabalho de desobsessão, um atendimento, né, de desobsessão. Foi o que eu pensei mesmo. Eu pensei mais no caso da sessão mediúnica com médiuns psicofônicos e não teria nenhuma necessidade de se utilizar a psicografia, porque eu estava pensando mais naquelas mensagens, naquelas comunicações muito mais pesadas, né? Aquelas que demandam muito do físico do médium. Então, eu fiquei pensando como isso se daria na psicografia, a não ser, como você bem explicou, a não ser que não tivesse um outro recurso que, na maioria dos casos, sempre tem, né? A não ser que ali dentro, como você explicou na questão da pintura, se estivesse fazendo um trabalho à parte, mesmo que a desobsessão ainda seja um trabalho de cura, né? Não necessariamente como nós entendemos, mas aí seria utilizado aquele momento porque é necessário, mas um trabalho que é só de desobsessão e que automaticamente terão médiuns psicofônicos, mesmo que eles sejam médiuns psicográficos, não estaria utilizando essa faculdade para este determinado trabalho. Com mais uma vez, como você disse, a não ser que realmente necessitasse. Então ficou claro. Obrigada, Luiz. Eu ia falar mais uma coisa agora, mas acabei perdendo aqui, né? Mas daqui a pouco vem aí, a gente fala, né? Assim, nós já tivemos trabalho de psicografia, né, que foi os espíritos nos disseram, olha, nós vamos começar um trabalho de psicografia. E aí foi interessante que vários médiuns passaram a escrever, né? E o objetivo do trabalho era um atendimento aos espíritos. Não é de desobsessão, tal, mas era um atendimento, era assim, era uma terapia. Espíritos que passaram por grandes traumas, né? Suicídio, assim, morte violenta, sabe, vícios e tudo. Através das cartas, eles contavam as histórias dele. Não era para ninguém, mas era uma forma de colocar isso para fora. A gente sabe que tem alguns psicólogos que utilizam isso de escrever. Escreva o que você está pensando, escreva. Então, a pessoa coloca com mais facilidade para fora aquilo do que se falasse, né? Então, vai e escreve. E alguns, inclusive, escreve alguma coisa, depois joga no fogo, né? Porque tem esse lado de querer se livrar da coisa, do sentimento. Então, a escrita é um mecanismo, é um caminho para que possa auxiliar, né? Eu não sou psicólogo, eu não conheço totalmente isso, mas eu já ouvi isso, né, de pessoas que passaram por esse tratamento, assim como já vi, né, o trabalho desses espíritos. E nessas cartas são assim, são impressionantes as histórias, né? Espíritos que passaram, que eram muito arrogantes, que eram tipo, um exemplo, senhor de escravos, e depois eles vinham na pele de escravos e passar por tudo aquilo. Então, ele contando a história, o quanto que ele sofreu. Tem cartas que são muito assim, emocionantes, né? E os espíritos falavam, aqueles que orientavam a reunião, né, para esse tipo de trabalho, eles estão fazendo isso como uma terapia, contando as histórias deles.
interessantíssimo, assim. E outra coisa sobre escrita. Até um pouco tempo atrás, uma companheira nossa, né, que escreve, ela falou, olha, eu escrevi livros, escrevi várias coisas, e, de repente, o Espírito falou, agora joga fora, queima tudo isso aí, né? Ela falou, mas eu estou com dor no coração, foi tanto tempo, né, que foi colocado aí e tal. E aí eu lembro que tanto com Chico Xavier quanto com Divaldo Pereira Franco, eles tiveram a mesma orientação. E depois, com o médium falando, mas peraí, eu coloquei tanto tempo nisso. Ele falou, isso até agora foi um exercício. Portanto, é muito importante que a gente, quando está escrevendo tudo, já não se sinta tentado a colocar nas redes sociais, a publicar livros e tudo isso aí, quando pode estar sendo um exercício. Então, tem que esperar a hora certa, tem que esperar a orientação certa, tem que passar pelo crivo da razão, da avaliação do que escreveu. Então, pode ser até meio decepcionante isso que eu estou falando, mas tem que ter realmente um bom propósito. E se de alguma maneira aquilo ainda não atende, né, um bom propósito, é melhor que a gente não publique. Eu sou um daqueles que, quando escreve uma carta para alguém, um e-mail, um texto, eu gosto de fazer com qualidade. E sempre que eu releio, tem sempre alguma coisa que consertar. Então, eu estou usando esse exemplo porque, como uma escrita mediúnica, né, uma psicografia, nós também temos que lembrar que ele é passível de conserto, passível de melhoria. Então, nós temos que ter isso em mente. E se os espíritos nos orientam, joga fora, porque ele não está contente. Ele não acredita que aquilo possa ser útil ainda. Então, por exemplo, quando a Ivone Pereira escreveu aquele Memórias de um Suicida, né, a obra teve que ser reescrita totalmente, porque o espírito ele colocou a maneira dele, mas não tinha um cunho espírita. Aí foi revisado, não sei se foi por Leon Denis, que eu acho que foi por Leon Denis, ou se foi por Vitor Hugo, não sei, um dos dois, né? Então, teve que ter a assistência, continuou sendo do espírito, Camilo Castelo Branco, né, que foi o autor, que foi o suicida, porque ele contou com muita coragem, né, contou isso, mas ele foi revisto tudo, foi reescrito praticamente o livro. Tanto que esse livro depois levou 30 anos para ser publicado. Mas por quê? Primeiro que a médium não se sentia confortável. Como é que um escritor tão conhecido, escritor português, passou um livro através dela? Já começa aí, né? Segundo que a própria Federação Espírita Brasileira não estava acreditando muito naquilo, né? E depois foi um dos integrantes, um dos diretores, acabou aceitando, falou, não, nós vamos publicar. E publicou. Levou 30 anos. Quem conhece a história ou quem lê esse livro vai poder saber ali que foi isso que aconteceu. Então, temos que tomar muito cuidado. Tem muito livro por aí, mas muito livro espírita que não vale a pena ler. Não vale a pena ler. Se não tiver lastreado na doutrina espírita, no evangelho, é passatempo, a gente acha em qualquer outro livro esse tipo de passatempo. Então, é muito importante que realmente tenha critério, né? E lá vou eu falando de novo, né? Por favor, que alguém tiver qualquer observação que fale, né? Eu fico imaginando quantas mensagens apócrifas, ou seja, falsas mesmo, né? Elas
são passadas por internet e a gente repassa com a maior, sem avaliar lá, só porque está escrito embaixo, foi de Eurípides Barçanufo, foi de Dr. Bezerra de Menezes, foi por, enfim, Caio Barchutel, e vai passando, e vai passando. E quanta coisa. Então, portanto, eu sugiro, né, se não tiver realmente algo assim, realmente, que evidencie que é verdade, eu não sei se alguém leu uma mensagem que passou por e-mail, porque era meio extensa, na época era e-mail, tão longa que era, então, né, de tão longe que foi isso aí. Aconteceu um caso em São Paulo de um carro ter sido roubado, né, tudo, tirou a mãe e tal, e ficou a criança no carro. E eu não sei como é que foi, que a porta abriu tal, e a criança foi arrastada tal. Foi dramático, né? Passado um tempo, aí tinha uma que apareceu uma determinada casa espírita, um médium recebeu o espírito da criança, que falou que as maldades que ele fazia na época de Roma, e não sei como, toda uma história assim, né? Que ele mutilava as pessoas, tal. Então ele teve isso como final, né? E que agora sim ele estava bem porque ele passou por aquilo, tal. A própria casa espírita colocou que aquilo não tinha acontecido, que não foi uma carta. Imaginem só. E isso, assim, se alastrou de tal maneira, todo mundo conhecia essa história, né, naquela época. Então, talvez alguns de vocês possam já ter ouvido falar. E é pura mentira, pura falsidade, assim, não tem nada a ver. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas cartas mediúnicas, com essas mensagens mediúnicas. Tem que ver o que está por trás disso, né? Claro, algumas são realmente verdadeiras, mas a gente vê o propósito dela. Há um tempo atrás, nós passamos no nosso grupo uma mensagem que uma colega nossa, que estuda com a gente, falou, olha, eu acabei de vir depois da reunião, acabei de vir da minha reunião, né, e veio essa mensagem, e como ela tem a ver com o assunto que a gente comentou. E tem mesmo, né? E ela, então, procurei avaliar, vi tudo e expliquei, falei, olha, não acabou, porque essa companheira de estudo é idônea, tudo, não ia passar qualquer coisa, e aí ela era uma mensagem curta, falando exatamente do tema que a gente estava, assim, muito próximo, né? Ilustrava bem. Ela foi recebida e tal, e ela quis compartilhar. Então, está aí, que cada um possa avaliar. Tal. Então, foi passado no grupo, mas tinha um teor, assim, e assinava um nome comum, não me lembro se era Ângela, sei lá, Sueli, não, era um nome, assim, não era ninguém, não era nenhum Bezerra de Menezes, não era nenhum Eurípides Barçanufo, nada disso. Era uma mensagem curta, simples, que tinha a ver com o que a gente falou. Bom, se ninguém tiver mais nada, a gente encerra, mas vamos ter uns minutinhos, se quiser aproveitar. 3 minutinhos é bastante. Muito bem. Pelo silêncio, noto que já teve gente que saiu daqui do nosso grupo porque chegou pessoalmente aqui, né? Então, a gente encerra aqui, então, a gravação. E eu agradeço pela atenção, pela presença, e inclusive de quem está agora acessando a gravação. Então, até logo.